Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, vocês que gostam de reservar um Airbnb pra viajar? Esse podcast tá ficando cada dia mais no limite, assim, da gravação. No último horário, sem voz, crise de rouquidão, de tosse, de refluxo, tem de tudo aqui hoje. Já queria pedir desculpa pros ouvintes, a minha voz vai falhar, talvez no meio das minhas argumentações, mas a gente vai entregar episódio, vai na marra, vai entregar episódio e é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre Noites Brutais Barbarian, que é de 2022. A gente já mencionou ele aqui e ali em alguns episódios, especialmente na retrospectiva. Ele foi mencionado num áudio que o nosso amigo Thiago Natari mandou pra gente pra retrospectiva acredito que de 22 ou 23, não sei. Que a data no IMDb fica um pouco diferente da data que sai pra gente, né? Mas a gente resolveu falar dele agora porque ele entrou na Netflix, depois de muito tempo no Star Plus, que é um streaming que a gente até acompanha, mas que a maioria das pessoas não tem. Agora ele entrou na Netflix, próximo da data de publicação desse episódio, a gente resolveu aproveitar a oportunidade, sabendo que muitos ouvintes do Meia Pantufa gostam mais quando a gente fala de horror do que quando a gente fala de qualquer outra coisa. A gente resolveu juntar o útil ao agradável para comentar o Noites Brutais, que é um filme que a gente já abordou aqui e ali, Barbarian em inglês, Noites Brutais na tradução, agora disponível no streaming mais utilizado e mais superfaturado do planeta, que é a Netflix. Nossa. Antes de falar sobre o filme, vamos subir a vinheta, pessoal. Vamos falar hoje sobre Noites Brutais no Meia Opinião. Meia Opinião. Imagine o terror que é... Nossa, até essa piadinha eu já fiz em outro episódio. Me veio aqui na cabeça agora, mas eu vou fazer ela de novo. Imagina o terror que é você tá no meio da noite, na chuva, num lugar que você não conhece, o bairro mais feio do mundo, e lá no Airbnb que você reservou lindamente pra passar a noite porque você tem uma entrevista de emprego no outro dia importantíssima, e você abre a porta do Airbnb e dá de cara com Bill Skarsgård. Eu acho que tem poucos pesadelos piores na história da humanidade do que você passar por uma situação dessas. É o que acontece com a nossa Tess, interpretada pela Georgina Campbell, que é a protagonista dessa história que poderia acontecer com qualquer um e que é bem amedrontadora só na premissa, né? E o filme acaba indo pra um lado diferente do que se imagina, uma discussão que eu tenho certeza que a gente vai ter bastante hoje, mas só na concepção você já fica apavorado, porque é aquela situação muito real, muito palatável do que caralhos fazer e da quantidade de peso social que tem em cima das decisões que serão tomadas a partir dali, seja pelo personagem do Bill Skarsgård, seja pela Tess. O personagem do Bill Skarsgård é chamado de Keith aqui. E lá na metade do filme a gente tem também uma outra história. A gente acompanha a história do AJ, que é interpretado pelo Justin Long, que é o dono dessa casa. E aí a gente vai saber como é que ele se enfia na história desses dois aqui, que a gente acompanha por mais ou menos metade do filme. Acho que um pouco menos da metade do filme, antes da coisa mudar um pouco de figura. Vou começar, como sempre, com meu amigo Gustavo Azevedo. E aí, Gusta, fala um pouquinho pra gente sobre Noites Brutais. O que você achou do filme e a recomendação que fica agora que tá no streaming, que a gente, pelo visto, é o único streaming que as pessoas assistem. Eu tô impressionado com a sua capacidade de síntese sem entregar nenhum spoiler desse filme. São muitos anos, são 4 anos de atividade aqui, meu amigo. Aqui é um eu processo. não conseguiria descrever melhor. Eu acho que foi um dos melhores resumos que você já fez.
Que você conseguiu entregar, assim, de uma figura geral, o filme, sem entregar. Entregou sem entregar. Entregou tudo, Mona. Assim, o mês do orgulho, eu vou fazer várias gírias gays aqui hoje, tá, gente? Mas, enfim, eu acho que o filme, ele acena para vários lados e ele consegue acertar para todos os lados que ele acena. Eu achei isso incrível, porque ele tem esses plot twists, assim, ao longo do filme, que a gente não pode entregar aqui agora no começo, mas imagino que a gente vai fazer um bloco aí com spoiler. E eu acho que esse filme entregou muito, assim, onde ele queria fazer uma crítica, ele consegue fazer a crítica, onde ele quer fazer humor, ele consegue fazer humor, ele consegue entregar um terror pesado, sabe? Esse terror mais de criatura, assim, mais de corporal, tem algumas cenas mais gore. Ele trabalha com várias facetas, assim, não só do gênero puro do horror, mas ele transita muito entre gêneros e ele consegue acertar no tom. Ele consegue transformar o filme em etapas muito interessantes ao longo dessa jornada, assim, né? De vários personagens, inclusive, o que é também muito complexo de se fazer, porque você passa por vários protagonistas, podemos falar aí, com uns 3 protagonistas, e você se interessa por todos eles, você quer saber a história de todos eles, você quer saber o background, o que está acontecendo, por que eles se enfiaram naquela casa, o que está pegando ali, né? Qual que é o mistério. E eu acho que para além disso, para além dos acenos ao gênero e para a construção de personagem, eles conseguem também acertar nas críticas sociais também, porque tem muito a questão do começo do filme, que é o medo da mulher de ficar sozinha com um cara, né? O medo de ser abusado, o medo de ter um problema ali com assédio e tal. Depois a gente tem uma continuação desse problema, só que no ponto de vista de um cara, né? Que possivelmente abusou de alguém. E aí a gente já pega um outro ponto de vista. E também a gente tem numa outra reviravolta lá pra frente essa questão assim da boa vizinhança, de quem parece que é o vilão, na verdade não é o vilão. Então você está torcendo pelas pessoas erradas. Muitas vezes o inimigo mora ao lado, literalmente nesse caso. Então eu acho que ele embaixo, né? Ou depende de onde que é a sua posição ali como vizinho, né? Mas é igual aquele meme que tem, tipo, tiraram uma foto da sacada, de 2 sacadas, uma em cima e uma embaixo. Aí tem a bandeirinha do Lula embaixo e a bandeirinha do Bolsonaro em cima. Você imagina a bateção. O cara aprendeu a sapatear e a outra limpa a teia de aranha no teto todo dia pra acordar o vizinho e encher o saco. Mas basicamente assim, tem todos esses elementos que eu citei e na minha concepção tudo dá certo. Ele consegue, felizmente, com poucas informações sobre cada um dos personagens, criar uma trama extremamente concisa, extremamente envolvente mesmo. Eu tô falando ele, e no caso ele é o Zach Cregger. Zach Cregger, que é o nosso diretor e roteirista. Ele escreve o filme também, né? Então, eu acho que tem todo amante de horror, eu acho que vai gostar desse filme. É um filme que, sim, foi feito pra quem gosta de filme de terror mesmo, porque ele tem as cenas clássicas, ele tem jumpscare, ele se aproveita de vários clichês do horror, mas ao mesmo tempo ele vai subvertendo, né? Ele vai criando algumas subtramas para você se impressionar com a engenhosidade da própria história. Eu gostei muito desse filme. Eu não sei porque eu não tinha assistido antes, porque eu só assisto coisa da Netflix agora. Marra. Essa marra, ser, né? Prepotência mesmo. Deve ser prepotência, enjoeira. Tem muito mais o que fazer. Nas recomendações. Foi o fulaninho que recomendou, então esse aí sem chance, sabe? Vou falar se eu conhecesse alguma pessoa que recomendou esse filme no podcast, se você aí, falar, por favor, venha me dizer que eu recomendei. Essa cartada não funciona comigo, porque eu passei 2-3 anos indicando Succession e vocês cagaram pra mim e tenho registrado em episódios anteriores aqui no podcast. Então, eu falo só porque você fica bravo mesmo. E aí, Lucas?
A Augusta gostou bastante, né, do filme, mas eu gostei bastante também. Também concordo com tudo que ele falou. Acho que, cara, tudo que esse filme se propõe a fazer, ele consegue. Talvez, eu acho que ele cai um pouquinho ali pro final, no terceiro ato, onde eu acho que ele dá uma caidinha, mas eu ainda gosto de como ele finaliza, ainda gosto das decisões do final. Mas eu acho que os melhores momentos dele estão no primeiro e no segundo ato. Tudo que ele tenta discutir, desde as temáticas sociais até toda a trama que envolve o horror em si, funciona bem. Esse é um bom exemplo, inclusive, do que a gente vive falando, né? De o jumpscare, esses recursos manjados já do horror serem uma característica, né? Seria uma coisa que pode ser bem utilizada ou mal utilizada, né? Não necessariamente quando tem um jumpscare vai ser ruim, né? A gente falou sobre isso em outros episódios, e eu acho esse um bom exemplo, cara, porque ele usa várias dessas características, assim, né, dos filmes de horror, que essa nova leva dos anos 2010 pra cá tenta fugir muito disso, né, ir pra uma pegada diferente de como contar essa história de horror, e ele traz tudo isso de volta e funciona super bem, cara. Eu gosto muito de como ele constrói tensão aqui, cara. O começo do filme é um negócio que te fisga de um jeito que você quer saber, você quer ficar ali, meu Deus, o que vai acontecer? E é uma coisa assim constrangedora pros dois. E o Bill Skarsgård, ele já é estranho, ele já é esquisito. E a gente fica, meu Deus do céu, cara. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? Ou de duas uma, ou o diretor tá me enganando, meteu logo o cara mais estranho de Hollywood aqui pra dividir aqui, né? Pra eu ficar desconfiando dele no fim, ele não ser nada, ele ser o bom moço, ou vai acontecer alguma coisa muito louca aqui. E você não consegue parar, você não consegue tirar o olho da tela. Então, o primeiro ato, pra mim, é a melhor coisa do filme. Eu gosto muito de como essa tensão vai sendo construída dos dois na casa, a situação dos dois ali. Porque, cara, imagina, você chega no Airbnb, assim, da cidade que você nunca viu, você chegou à noite no bairro, você nem conseguiu ver a rua direito, tudo apagado. E você vai dividir a casa com um estranho, uma mulher ainda. Dividir a casa com um cara lá do nada, que ela nunca viu, mó estranho. E ele fica tentando forçar a barra, né? De ser educado, né, de sentar pra jantar com ela e tudo. E vão gerando algumas situações assim, até bem constrangedoras, assim. Mas que depois você vai... que você vai abaixando a guarda junto com a personagem, mas ao mesmo tempo você fica intrigado com tudo que tá acontecendo. Então, eu acho essa construção de tensão do começo do filme a melhor coisa. Eu acho essa premissa é o que mais funciona, assim, pra te fisgar no filme. Mas eu gosto muito dessa virada que ele tem no roteiro, cara. Eu gosto muito do roteiro desse filme justamente porque ele vai te encaminhando pra acompanhar a história, que vai ligar tudo, que vai ter a ver com a casa, com todo o ambiente que tá... onde as coisas estão acontecendo, mas ele vai te levando por personagens diferentes, assim, e ele tem uma virada no meio do filme, né, quando ele vai pra história do outro personagem que é o Justin Long, não é? Uhum. Com o Justin Long, que você fica assim, cara, que isso? É outro filme. Eles esquecem o personagem, vão pra outro personagem, começam a te contar outra coisa. Isso vai te deixando ainda mais intrigado, que você fica, cara, beleza, esse cara tá sendo acusado disso, e será que ele fez mesmo? Se ele fez, como é que foi? E o que isso tem a ver com a história que estavam me contando até agora? E aí, aos poucos, a história vai te levando. Vai ligando as coisas. Então ele é o dono da casa. E ele chegou ali. E aí as coisas vão se conectando. Cara, eu achei genial como eles conseguiram construir tudo isso dentro do roteiro. Quando eu falo que o terceiro ato me cai um pouquinho, é que eu acho que ele termina com um final mais... Um final que eu gosto. Eu gosto das decisões que eles tomam ali, de quem vive, quem morre, o que acontece. E eu acho que ele funciona super bem no humor também, e nas sacadas que ele vai tendo até mais lá pro finalzinho. Mas eu fiquei, na hora que acaba, me deu uma sensação de Black Mirror, desses novos Black Mirrors, assim, sabe? Meio episódico, de tudo ter sido meio episódico. Eu tive um pouco essa sensação. Mas eu ainda gosto de como ele termina, assim. Eu acho que isso não cai muito a qualidade do filme, não. Eu acho que a trama ainda se sustenta muito bem. E mesmo com essas viradas, cara, o Zach Cregger, ele consegue trabalhar tudo que ele quer nesse filme. O Gusta falou isso, né? Que todas as temáticas que ele tenta abordar aqui funcionam. E eu concordo também, cara, porque ele cria o começo do filme e o meio são coisas completamente diferentes. E
você dá aquela estranhada, mas é uma estranhada boa, assim, de, cara, beleza, fui surpreendido aqui. E ele vai te trazendo de volta pra narrativa de um outro ponto de vista, cara. Então, assim, quando ele vai pra tensão que é construída na casa, quando ele vai pra gente acompanhar o background de outro personagem, e qual a ligação dele com aquela casa, quando ele vai pro passado, cara, tudo é muito bem contadinho, assim. E ele aborda, assim, subgêneros diferentes, né, dentro do filme, e eu acho que ele consegue acertar em todos eles. Ele não explica muita coisa, eu acho que nem deveria também. É uma coisa que eu gosto aqui no filme, porque o que a gente precisa, a gente sabe, a gente é avisado ali do que a gente precisa saber, e é isso. Tem um personagem em si ali que eu achei que ele ia se aprofundar mais ainda no background dele, quando ele vai pros flashbacks e tudo mais, mas ele só entrega pra gente o que a gente precisa saber, assim, de antemão e continua com a trama. Então eu gosto disso também. Cara, Barbarian foi uma boa surpresa. Demorei pra ver ele também, porque ele já teve na Max e já teve na HBO Max, né? Finada, falecida HBO Max, e já teve na Star, e ele sempre tá lá na minha lista e eu nunca assistia. Aí peguei pra ver quando entrou na Netflix também, olha que coisa. É prepotência também, não conheceu ninguém que indicou, é complicado. Não, mas eu tenho uma desculpa, porque eu já tentei dar play nesse filme umas 3 vezes e minha esposa nunca queria ver filme de terror. Mas um dia eu consegui. Agora obrigou, porque a gente montou a pauta do episódio e vai fazer o quê agora? Eu achei que o filme que você indicava pra gente era Maligno e não Barbarian. Que é ótimo também, mas é outra viagem, é outra noia. É outro episódio. É outra noia, é outra coisa. Aquele lá eu adoro, mas aquilo é uma várzea completa. Bom, eu já falei muito sobre isso em episódios anteriores, mas tenho medo de ficar me repetindo muito, mas eu acho que é bom falar um pouco sobre o conceito, como a premissa do filme ela é essencial para fazer ele não gosto do termo funcionar, mas funcionar. Porque eu não acredito que vou ser eu que vou falar isso de nós três aqui no episódio. A única coisinha que me incomoda um pouco nesse filme é verossimilhança. E eu vou explicar por quê, assim. É claro que, de modo geral, eu falo isso aqui constantemente, em vários aspectos, foda-se verossimilhança. Eu até acho que a verossimilhança excessiva nos filmes está matando a originalidade das coisas. Mas aqui ela me dói um pouco porque a tensão que você abraça no filme, a tensão que faz você investir no filme, ela vem da verossimilhança. Ela vem do terror real. Ela vem do terror que isso aqui pode acontecer. Isso aqui acontece diariamente. E olha qual é o terror de uma pessoa colocada nessa situação, sabe? E aquela coisa meio de terror de vida real, quase um home invasion, sabe? Aquela coisa que você fica... Qual é a pior coisa que pode me acontecer no mundo real que não envolva uma assombração? É meio homem invisível, né? É muito nessa pegada mesmo. Eu acho que é uma boa comparação. Apesar do Homem Invisível a gente poder chamar de distopia, né? De distopia não, de ficção científica, porque por conta de como o cara fica invisível, mas a metáfora que ele faz, ela é muito baseada nessa verossimilhança, nessa situação do horror real, do horror palpável. Então, me incomoda um pouco a virada quando o filme vai para um aspecto mais sobrenatural, não por ele ir para o sobrenatural, não isso, porque quando ele vai para esse segundo ato, eu acho a concepção da história, quando você descobre o que finalmente está acontecendo, super legal no quesito filme B de horror, sabe? Envolve o cara que era o dono, que tinha as filhas e não sei o que, e vira uma coisa, sabe? Tudo se amarra conceitualmente na ideia do machismo e das construções sociais do que uma mulher tem que ter medo com relação a um homem ou a um homem desconhecido, ou a estar na mesma casa de um homem que ela não conhece, ou mesmo de um homem que ela conheça. O filme todo ronda esse assunto e ele faz isso muito bem. Só que, para um filme construído tanto no terror real, e eu falei isso em outros episódios, vou falar de novo, o primeiro ato desse filme é a melhor coisa de terror de horror que saiu naquele ano. Eu lembro de falar exatamente isso na retrospectiva, porque é incrível como aquilo te impacta, como o primeiro ato te impacta. É chato você ser impactado por uma coisa tão verossímil e o filme simplesmente abandonar essa verossimilhança no
no último ato, sabe? As quedas impossíveis, a sobrevivência impossível a determinadas quedas, a movimentação, a correria, quando você não teria condições físicas de correr e de se movimentar. Eu acho que são coisas que me dão uma descolada do filme, porque o filme tava te vendendo outra coisa. E é aquela mesma coisa lá do Game of Thrones, você não pode criticar Game of Thrones porque é uma série com um dragão, então tudo pode acontecer. O mundo tem uma coerência interna. Então se a coerência interna do filme ela é estabelecida como verossímil, especialmente no primeiro ato, no segundo também, de certa forma. É um sobrenatural mais ou menos, né? Não é tanto assim, é uma situação extremada de horror verossímil. A gente tá falando ali de sequestro, sabe? Então, eu acho que quando o filme caga um pouco pra isso, quando ele acaba, quando ele tá acabando, isso me incomoda um pouco, sabe? Ai, fulano cai da torre e sai correndo. Fulano quebra a perna e sai correndo. Fulano tá numa situação inescapável e escapa. Eu acho que me incomoda um pouco, mas assim... parece que eu tô batendo, eu falei várias vezes, eu vou falar de novo. Eu adoro esse filme, mas eu acho que ele sofre mais ainda do que eu falei que ele sofria em Hereditário, do que Hereditário sofria, de ter um último ato mal planejado. De você ter uma ideia muito boa no primeiro ato, de você ter uma ideia legal no segundo ato. A virada do filme é boa também, o segundo ato ele muda muito o perfil do filme, mas ele é interessante. E você meio que cagar pra tudo isso no final do filme, porque você precisa chegar numa conclusão logo ali. Então, isso me incomoda bastante nesse filme, mais do que me incomodava em Hereditário, apesar de eu achar que 70% dele é, assim, excelente, absurdamente excelente. E fala um pouquinho mais depois, porque o Lucas levantou a mão. Lucas, você quer falar alguma coisa sobre isso especificamente? O terceiro ato eu acho que ele é até um pouquinho apressado também, mas sobre essa questão da verossimilhança, cara, eu senti um pouquinho isso daí, mas eu acho que em relação a outros pontos, diferente do que você citou aí, a criatura, né, que começa a aparecer no filme, cara, tem umas coisas que ela faz que você fala, meu amigo, essa pessoa, ela deveria estar dando conta nem de andar, né, não faz nem sentido, ela tá caminhando, era pra ela estar rastejando e ela consegue correr, tem uma força surreal, assim, cara. E foi umas coisas, assim, que de início me pegou, assim, falou, cara, beleza, mas até onde eu entendi, ela né, não era pra ela ter todo esse... Parece que ela tem um superpoder. É um efeito sobrenatural, né? A partir de determinado momento você entende, ó, beleza, isso aqui é conceitualização sobrenatural da coisa. Então, vai lá. Aí depois eu deixei levar, né? Eu falei, mas vamos ver. A criatura é pra ser assim no filme, é isso. E aí depois eu deixei levar, deixei isso de lado, mas de início foi um negócio que me pegou um pouquinho assim também. E eu queria falar um pouquinho sobre o Zach Cregger, que principalmente assim, porque é uma onda meio Jordan Peele-esca de você ter uma galera que tá na comédia. O Zach Cregger nem de longe tão bem sucedido quanto o Jordan Peele na comédia. O Jordan Peele teve uma série de enorme sucesso, uma série de sketches de enorme sucesso com o Keegan-Michael Key. Então ele consolidou o nome dele ali, apesar de a série dele ter tido uma curta duração. Consolidou como cara da comédia, fazia participações aqui e ali. Ele tá num episódio muito legal de Modern Family, aliás. E o Zach Cregger vem também de uma trupe que fez uma série de comédia chamada The Whitest Kids You Know, por vários anos, 4, 5 temporadas, se não me engano. E ele vem dessa experiência de fazer essas sketches e de ser o carinha da comédia, não sei o que. Tem alguns filmes relacionados à série que, enfim, estão lá, existem. E aí ele faz essa migração pro horror. Abraçando esse conceito de filme B. E nisso também muito parecido com Jordan Peele, porque Corra tem um conceito de filme B, gente, e isso não é uma crítica, isso é uma constatação. O conceito de Corra é total um filme de horror B. O que é curioso, né? Porque o pessoal adora falar que o Jordan Peele é meio que o pai do horror elevado, do pós-horror, não sei o que. É um puta conceito de filme B, sabe? E aqui você tem esse conceito de filme B no segundo ato, misturado com toda a discussão que ele quer ter, e vindo de um cara que tá vindo da comédia, né? Eu não vou dizer que ele é bem sucedido como o Jordan Peele, porque eu acho que você tem alguns sinais ali de cineasta inexperiente, particularmente como ele conduz
a segunda metade do filme, a última parte do filme, eu acho ela bem mal conduzida, assim, não só porque eu não gosto muito da história, mas eu acho que ela desengaja muito a última parte, pelo menos pra mim foi assim, ela me desengajou muito. Eu preciso ver o filme mais vezes pra ver se eu mudo de opinião, assim como eu mudei em Hereditário. Mas eu sinto que toda a tensão que eu tava no primeiro filme, na primeira parte do filme, ela relaxou. Quando eu tava na última, eu já tava meio acompanhando uma aventurinha, sabe? Uma fuga. E aí ele puxa muito mais pro estereótipo. Eu já quero que esse cara aqui se foda mesmo. Eu já sei que ele é um filho da puta e ele faz uma coisa ultra filho da puta pra reforçar que eu quero que ele morra e tal, não sei o quê. Eu acho que ele cai um pouco mais num lugar comum, assim, que pode ser por inexperiência, pode ser por gosto mesmo. Tá bom, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Mas eu acho que o filme tem um conceito, uma lógica extremamente positiva quando ele começa, e nisso também como ele é filmado. Eu acho que um ponto muito grande eu acho que a cena da virada, a cena em que a história muda de figura, que a gente para de acompanhar um e começa a acompanhar outro, ela é o ápice de uma construção de tensão ali de 40 minutos. E é muito simples, mas muito bem feita. Você tem a Tess olhando pra uma porta e não tem nada lá. E ela tá ouvindo um cara que ela não conhece direito, que ela não sabe se tá em perigo ou não, parece que tá em perigo. E ela vai se enfiar em perigo pra salvar um descontrolado, pra salvar um cara um desconhecido, que eu vou entrar aqui mesmo. E toda aquela cena é muito tensa. Você fica com um cagaço gigantesco quando você tá assistindo aquilo ali. E é assim, horror de primeira qualidade e tal. E eu acho que a gente vai perdendo assim a mão nesse conceito, nesse quesito. Vai ficando um pouco blasezão, assim, tradicionalzão. Eu tenho essa impressão, pelo menos. O que você acha, Augusta? Você concorda? Eu acho que o final do filme, eu não acho ele também o auge da, sabe? Isso é cinema, isso é uma obra-prima. Mas eu acho que ele consegue fechar tão bem o conceito de filme dele que eu não me senti ofendido, sabe, pelo final. Eu não fiquei triste, eu não fiquei desengajado. Porque o que acontece? Eu sinto que o final do filme, ele prova o ponto de que ninguém merece confiança, basicamente. Tipo assim, nenhum homem merece confiança de uma mulher. É basicamente um conceitão que tá no filme todo, né? Ela chega um dia à noite, encontra esse cara e ela fica desconfiada que ele pode ser... Enfim, ela é um cara, né? Ela fala, ela verbaliza isso. Ela fala, eu sou uma mulher e eu entro na casa e o quanto eu hesitei pra entrar nessa casa, quantos passos, quantas coisas eu pensei antes de entrar nessa casa e um homem não pensaria. Tanto é que quando no segundo ato ele coloca o homem entrando na própria casa, é uma coisa assim, eu vou entrar com a trena, eu vou medir, eu vou ser galhofa mesmo, e eu não tô nem aí. Ele coloca muito humor nesse personagem. O que eu não gosto muito é que eu acho que o filme vai ficando meio Capitão Óbvio. Sabe, essa tensão, ela tá toda colocada no primeiro ato, ninguém precisa dizer nada. Você olha pra aquela situação, você fala assim, cara, é uma mulher entrando na casa com um cara desconhecido. Você já entende todos os meandros, você já entende tudo que tá lá. E aí o filme vai ficando meio Capitão Óbvio na crítica, sabe? Ele vai reforçando, até chegar no final do filme e virar um estereótipo do machão. E faz parecer que o macho filho da puta é só aquele tipo de macho lá, o que acha que não fez nada, mas faz e tal, não sei o quê. Quando é todo um sistema, entende? Eu acho que o filme vai perdendo um pouco a sutileza, vamos dizer assim. Sim, e ok, tudo bem, faz parte. Ele tenta recuperar em alguns momentos. Eu acho que, por exemplo, no flashback... que o Lucas comentou, que ele usa um flashback até bem grande pra mostrar a origem de um dos personagens lá, eu acho que ele consegue recuperar, de certa forma, a sutileza, né? Porque ele passa pela vida pacata que aquele vilão daquela história, né? Porque ele é o vilão, no fim das contas, de tudo, não o monstro, né? Porque o monstro é uma criação dele. Então, tipo, a gente passa a conhecer esse vilão e a gente... É uma vidinha pacata, é uma vidinha simples, é uma vidinha tranquila, e o filme ele não quer
hiperexpor isso. Ele quer só, tipo, deixar tudo bem tranquilo, tudo a tensão no ar. Então eu acho que até lá no último ato ele consegue fazer dosar bem isso, sabe? Trazer elementos pra trazer essa tensão menos óbvia. Mas o final... por que o Lucas usou o Black Mirror como uma coisa negativa? Agora é assim, agora a gente só vai usar como terminei. Eu fiz isso no último episódio. Eu não usei como negativo. Eu acho que ele tem essa vibe, sabe? Ele tem essa vibe de ser um negócio meio episódico, de olha, e se acontecesse isso daqui, sabe? E o jeito que ele finaliza, me dá uma lembrança. Eu gosto do final. Eu acho a parte mais fraca do filme, mas eu ainda gosto. Não acho um final ruim, não. Mas eu achei muito... Eu acho que fica... A adrenalina sobe no final do filme. Eu gosto, porque tem essa coisa de... É óbvio, gente, mas é subir a escada, tropeçar, o demônio tem que ter, né? na perna, aí sobe lá, aí empurra alguém, aí alguém cai. Aquela cena caindo do prédio em câmera lenta, caindo do silo em câmera lenta, precisava? Talvez não precisava, mas a gente teve ela. Evidentemente que não, ela significa outra coisa, ela cria um impacto fake, né? É um truque barato, assim. Ah, beleza, fudeu. E não fudeu, tá de boa, assim. Tá. Aquela cena ali pra mim foi o único ponto, assim, que eu acho que não precisava. Mas o final em si, eu acho que já era uma adrenalina, assim, já era... Eu não fiquei... Eu tava engajado, diferente de você, que falou que perdeu um pouco o interesse no filme porque a tensão some, né? Mas eu acho que, pra mim, foi muito interessante eles terem acelerado as coisas, né? Ficou um filme mas eu acho que isso acontece assim, isso é uma chatice, sem dúvida, chatice minha, mas é uma coisa que costuma acontecer em determinados filmes de horror. A minha percepção com relação a determinados filmes de horror tem filme que é muito bom em construir a tensão com ou sem jumpscares, com ou sem determinados recursos, mas que quando ele revela o que ele tem a dizer, parece que a conclusão é sem graça, entende? Parece que é o fato do monstro à espreita. O monstro à espreita, ele funciona. O monstro visível, ele não funciona. Eu tinha muito essa crítica com relação a Hereditário, por exemplo. Quando você não sabe qual é o monstro, o filme te engole. Quando você sabe qual é o monstro, ele fica meio que apoiado em contorcionismo, sabe? Aliás, ali no Hereditário, quase que literalmente apoiado em contorcionismo, né? É subir as paredes, é dar um grito, é fazer uma careta, é bater em alguma coisa, assim. Então isso acontece muito. Um filme que me vem muito à cabeça quando eu falo disso é Mama. Eu tava adorando Mama com a Jessica Chastain. O Mama consolidou a direção do... Me fugiu o nome do cara agora, pelo amor de Deus. Mas o que ele foi fazer It depois, sabe? O cara que se consagrou como o cara do terror da indústria, muito por causa de Mama. Andy Muschietti. O Andy Muschietti, claro. Valeu. Aí é um filme que funciona super na espreita. E aí quando o monstro aparece e começa a aparecer muito, monstro em cima do armário, é monstro que tá parado e sai correndo, é monstro que não sei o que. Aí ele cai meio que numa banalidade, ele fica mais focado na execução do que na história. Então eu acho que o Barbarian, o último ato mesmo de Barbarian, ele abandona a história, ele abandona a conclusão de um conceito legal e tal pra fazer a perseguição. Agora tem uma perseguição. Sim. Então isso me incomoda um pouco porque eu tenho uma sensação de truque barato, sabe? É só esse o problema, porque você pensa... Poxa, é uma história tão boa que vira uma outra história também muito boa quando você passa a entender as pontas, pra ele acabar de um jeito tão assim... Ai, caiu do prédio, fez que vai morrer, mas não morreu. Ai, o babacão que fala uma merda e depois vai pagar pela merda. Cai um pouco na área do banal e o filme não parecia querer se vender como banal, entende? O filme... vendia outra coisa quando ele começou. O filme era feito de outro jeito quando ele começou. É mais essa, assim, a minha crítica, mas que não fique como não recomendação. Eu gosto muito dele, eu só acho que, sei lá, ele patina, né? Pra mim, ele patina mais do que a média dos filmes de horror que eu gosto, assim, por exemplo, sabe? Porque fica um pouco a sensação de desapontamento. Falando sobre uma coisa que não tem nada a ver, mas... é uma discussão que a gente teve sobre o Resurrection, sabe? Eu gosto tanto da coragem que a Lana Wachowski tem no primeiro ato do Matrix Resurrections,
E que eu sinto que ela vai perdendo a coragem durante o filme, sabe? Ele vai caindo no banal, e no banal, e no banal, e no banal, e aí ele termina como, beleza, é uma história de amor, e é isso aqui, e muito pouco, sabe, desafio. Ele tem muito desafio ao estúdio e ao espectador no começo, e depois ele tem pouco no final. Essa é a sensação que eu tenho aqui, e é triste de ver, né? Porque o seu clímax é o seu clímax, é onde você tinha que tá botando pra quebrar, sabe? Eu acho bom que o Luiz, ele gosta muito do Scooby-Doo. filme, aí ele pega um pontinho assim, esmiuça ele. Sim, não, mas esse é o trabalho dele. A gente É o falou nosso bem Exatamente. trabalho. A gente é uma tá hora aqui a gente para fica aqui criticar falando. e A gente falar. tá aqui pra isso. A gente tá pra esmiuçar. E não é esmiuçar, tipo assim, caçar pelo em ovo. Caçar pelo em ovo é bobagem. É falar assim, a gente comentar sobre os aspectos do filme, coisas que a gente gosta, que a gente não gosta dentro dessa hora e meia, 2 horas que tá lá, coisas que bateram na gente, coisas que a gente entendeu de um jeito, que a gente viu o simbolismo, que não viu, sabe? Eu não tô tentando caçar pelo em ovo no filme, eu acho que ele funciona de um jeito quando ele começa e ele funciona de outro quando ele acaba. Às vezes isso dá certo, às vezes não dá certo. Eu acho que o resultado final me desloca um pouco, assim, mas você assiste e fala, beleza, ok, assim. Eu tenho um pouco essa sensação com Fale Comigo também, a gente falou um pouco sobre ele, um marco do cinema de Um horror. marco no cinema de horror, exato. Ele é. Não, mas eu fiquei com a sensação de Scooby-Doo quando tem uma cena final ali que a vilã fica Não, olhando mas pro Scooby-Doo é monstro. elogio ou defeito? Pera lá. É que depende do ponto de vista, mas eu acho que... Se fosse defeito, era a situação de Scooby-Loo. Como é a situação de Scooby-Doo? É, porque eles ficam ali, a vilã e o monstro e a personagem principal por muito tempo, assim, se olhando, e aí dá aquela sensação de que o monstro tá aparecendo demais. Eu concordo com o Luiz no momento de a menção é muito mais importante pro filme, pro horror e pra tensão do que aparecer o bicho, né? Uma das cenas que mais me provocou, assim, pânico, pavor, desespero, foi aquela cena que ela tá paradinha na porta e ela vai dando ré. Aquilo pra mim, o bicho, ao invés dele ir pra frente, ele ir pra trás e desaparecer da sua frente, você perder ele de vista, pra mim é muito mais desesperador do que você ver ele se aproximando, sabe? Não quando é um jumpscare, porque quando é jumpscare é rápido e aí a gente se assusta mesmo. E que é aquela Mas coisa do It passa muito Follows mais também, medo. né, amigo? Que, assim, que eu adoro no It Follows, porque ele é um filme que tem uma pegada muito diferente, né? O It Follows é Corrente do Mal em português, né? Sim. Ele tem uma pegada muito diferente, que é do monstro, que é o Relentless. Ele vem devagar, mas ele nunca vai deixar de vir. Não tem nada que você possa fazer pra ele não aparecer. E você vê aquele monstro em plano aberto de longe, vindo devagarzinho pro seu rumo, e você ter aquele processo, não saber o que é aquilo, não saber se é uma ameaça, pelo menos no começo, né? Não saber se é uma ameaça ou não saber como é que ele vai se caracterizar, o que ele vai fazer com você, não saber por que ele tá fazendo isso com você, pelo menos assim, de imediato, né? É tão tenso quanto um monstro, às vezes até mais do que um monstro correndo, ou de um monstro gritando, ou um monstro em cima do armário fazendo pirueta, sabe? São os jeitos de estruturar pavor, de estruturar horror. E dentro desse filme a gente tem 2 jeitos radicalmente diferentes de estruturar horror. E pra mim, o segundo jeito não funciona. Que é o jeito da perseguição, que é o jeito da... Que é o jeito mais clássico, né? Que é o jeito mais Na clássico. verdade, sempre que- quando a gente cai nessa discussão, eu acho que também tem muito de gosto, viu, Luiz? Porque Mas o jeito mais sempre clássico, amigo, eu você falo sempre muito... não eu- curte esse tipo Não, de... mas eu já esse vou, tipo de já vou por abordagem. esse lance mesmo. Tem um filme que eu adoro, que é do Scott Derrickson, inclusive, que tá me fugindo... Eu falo dele o tempo inteiro, mas tá me fugindo o nome dele em português e em inglês agora. Nossa, então fugiu não. o nome. Você fala assim, não, fugiu mas o eu nome. falo todas dele, as que tem- línguas. A não ser que ele seja francês. que é com Ethan Hawke, que tem os filhos dele, o filho dele sai de uma caixa, o Ethan Hawke é um escritor que muda pra uma casa onde uma família foi assassinada e tal, e a cena mais famosa do filme eu sei. é o filho dele saindo da caixa de costas assim. Livrai-nos do mal. Não é não. A entidade. A entidade. Em inglês não tem nada a ver o nome, mas enfim. Eu adoro esse filme. E ele é um filme de horror super tradicional. Ele é super tradicional nos jumpscares, ele é super tradicional em como ele cria tensão. Tem aquela coisinha da câmera vai, a câmera volta. Mas eu acho que tem jeitos e jeitos de fazer, sabe? É o uso cuidadoso, é o uso
inteligente da coisa. E eu já falei isso em outro episódio também. Jumpscare, o Lucas até mencionou hoje. Jumpscare não é problema, gente. Jumpscare é recurso. A questão é o quanto da tensão do seu filme você vai basear em um recurso específico. Quantas vezes você vai usar ele, de que jeito você vai usar, como aquilo vai enriquecer a sua narrativa, como aquilo vai enriquecer a sua experiência. Eu acho que é essa a questão. E eu acho que, de novo eu vou falar em inexperiência, talvez seja inexperiência do cara como um diretor de horror. O cara adora horror tradicional, muitas aspas aqui em tradicional, como o Jordan Peele adora horror tradicional, como o Ari Aster adora horror tradicional, mas o cara tem dificuldade de fazer o filme ficar tenso quando ele quer usar um recurso que ele adora, entende? E ele tem mais facilidade de fazer o filme ficar tenso quando ele tá usando um outro recurso, um recurso mais verossímil, que é o recurso da ameaça que mora ao lado, né? O cara desconhecido aqui no quarto, ou a porta que tá ali no escuro. Então, assim, eu acho que é o como fazer, não é só uma questão do tradicional. O Maligno é um filme do James Wan cheio de jumpscare, que é uma várzea, e que eu adoro, mas ele é cheio de jumpscare tradicionalzão e tal. Você assiste, você adora. É mais o como fazer do que o que fazer, sabe? E como diz o goiano, vareia, sabe? Talvez o Zack Cregger seja bom em direção de ator, assim, também. Porque ele... Esse primeiro ato do filme, as duas primeiras partes, assim, do filme, né? São muito... Tem muita cena de diálogo, de interação, assim, enérgica entre os personagens. E no terceiro ato foge muito dessa coisa de conversa, né? E diálogo. Vira outra coisa, muito né? Vai muito mais pra perseguição Scooby-Doo mesmo, assim. Então, eu acho que no primeiro e segundo ato, quando ele coloca o Bill Skarsgård pra conversar com a nossa protagonista, né? Que é a Georgina Campbell. Ela que faz a Tess e o Keith. Eles conversando é muito... Aí vem o que o Luiz falou, é muito verossímil. É uma conversa que poderia ter acontecido exatamente daquele jeito no Airbnb, com duas pessoas estranhas, um cara meio nerdão, assim, tentando conquistar a menina, só que numa situação completamente E você vai cedendo com ela, né? Você vai ganhando confiança nele, você fica preocupado de ganhando confiança nele também. Tomou o vinho, sabe? abriu as pernas. Será que Será que eu deveria tomar confiança nesse cara? Mas parece que eu tô tomando confiança, parece que eles estão se dando bem, parece que ele tá fazendo tudo certo. Se você combina, se você faz um date e põe uma garrafa de vinho, você já pode saber, entendeu? E a hora que o Bill Skarsgård colocou um vinho na mesa e aí ela começou a ficar hesitante, falou, eu não quero, não sei o que. Ela passou, o filme corta seco pros dois rindo no sofá. Que legal, que bonita a vista dessa cidade, né? Nossa, tão maravilhosa, olha a rua. É legal que eles vão criando a tensão dentro da casa. E até então a gente não tem nada do que é externo, né? A gente não visitou ainda aquele espaço ali de fora. E o filme vai avançando e vai construindo mais tensão em cima de diálogo. Tanto é que tem uma cena com a entrevistadora dela que é bem tensa também. E tá de dia, claro, assim, num ambiente business, assim, uma cafeteria, Starbucks da vida, e ali na recepção de um prédio. E ela fala assim, minha filha... Você tem que sair de lá. E a gente fala assim, você tá num lugar tão seguro, pega um hotel. Mas tem uma convenção. Mas você nem abriu, eu nem vi você abrindo aí o aplicativo pra ver se não Cara, pois é. Entendeu? E aí, nesses diálogos, a gente vai criando tensão no filme. Eu acho que realmente tem um fundamento, assim, de construção desse horror mais psicológico, né? Desse horror mais dentro das entrelinhas. E pensar que aquele monstro lá não entra nem no top 3 piores coisas que você pode achar no Airbnb. Nossa, isso é verdade. Eu achei que eles iam explorar esse negócio de câmera e tal, né? Parecia que ia ter esse filme lembrou muito aquele Rush da mulher que é surda. E aí ela tá na casa e tem um invasor dentro da casa e ela não ouve, né? Tipo assim, ela não tem audição. Ela só... eu achei que o filme ia pra uma coisa mais de alguém ali vigiando eles e fazendo uma coisa na casa, enfim. Mas foi até uma coisa que me surpreendeu também. Sabe qual que eu acho que é o problema? O Luiz mencionou essa coisa do monstro que não aparece. Eu acho que 100% das vezes o melhor horror é aquele que não aparece, é o que tá escondido ali. É quando o horror mais funciona, é quando a gente tem mais tensão.
E eu acho que o filme, beleza, ele querer mostrar na criatura em algum momento e ter a cena de perseguição, eu gosto do Ele final. até acho que ele precisa dá uma... mostrar, né? Senão... Até precisa sim, mostrar. Mas eu acho que o problema maior é que ele mostra cedo demais e mostra muito. Não é aquela coisa de, dá deixa pra mostrar lá pro finalzinho mesmo, a hora que for ter perseguição, você joga ela numa luz, assim, mostra ela se movimentando rápido, quando vai numa luz aparece um frame, você vê mais ou menos ali a criatura. Eu gosto dessa... Se ele tivesse feito de uma maneira que você nunca visse completamente a criatura, ia ficar talvez mais interessante ainda. Mas a gente vê ela bem clara, assim, todo o corpo, né? E eu acho que isso acontece cedo demais no filme. Por isso que a gente perde um pouco, né, dessa tensão que a gente tava ali. Mas eu acho que ele até deve ter concebido esse tempo justamente pra gente se acostumar, porque o objetivo dele é a gente empatizar, né, de certa maneira. Porque é o que o Gusta falou sobre a gente entender quem é o real vilão dessa história, né? O vilão dessa história não é só uma pessoa, é tudo, né? Então eu acho que ele dá esse tempo justamente pra gente acostumar. Não tô defendendo, não. Tô defendendo o que eu acabei de criticar. Até falo que não dá certo. Não, sim. Mas assim, eu acho que quando ele concebe pra gente se acostumar com aquilo, com aquela imagem, com aquela coisa. A partir do momento que a gente se acostuma com aquilo, por pior que seja, por mais horrível que seja, a gente começa a procurar novos porquês, a procurar o porquê que aquela criatura é daquele jeito, o que fez ela ficar daquele jeito, e aí como concluir, né? E faz total sentido, porque em termos da crítica geral que ele quer trazer pro filme, isso funciona total. O roteiro, ele consegue trabalhar muito bem, assim, toda a temática que ele quer abordar, né? De, olha, esse problema aqui dos homens, a gente tem... Eu te dei vários exemplos aqui de tipos de homens diferentes, mas o problema é sistêmico e tudo mais, e olha o que um causou, que levou a isso. Então, e olha, o principal problema aqui do filme morreu de velho. Então, assim, num filme de horror em que morrer e matar tipo assim, é uma coisa absolutamente habitual, a gente fala de vingança, de ações extremadas de ódio, um filho da puta daquele morrer de velho é mais uma paulada, né? Tipo assim, tá, beleza, ele fez isso, quanto tempo ele quis fazer e ele pronto, decidiu a hora de morrer. Climão, então, hein? Climão, foi esse agora. Veio aí. Concordemos. Não, e tanto é que o único homem confiável no filme inteiro é um mendigo que mora lá naquelas casas velhas, aquelas tapera velha, e não tem mais nenhum outro transeunte mendigo. Isso que pra mim me afeta um pouco a minha verossimilhança também. Por que não tem a comunidade? Porque a galera tem medo da mulher, o monstrão lá pega gente, mas geral. Mas o que aquele homem tá fazendo lá? Antes ele lá no ele bateu no peito e falou, aqui eu vou cuidar dessa rua. Gentrificação, gentrificaram, tiraram os mendigos, levaram tudo pra aquele lugar lá, com certeza. Outra crítica social foda. Não, mas essa é pra outro filme, isso aí é mais do Jordan Peele mesmo, essa aí a gente deixa pra ele. Essa é mais do Jordan Peele. Tem um comentário, só porque eu falei do Corrente do Mal, é uma anedota, não tem nada a ver com Noites Brutais. Mas o Jordan Peele tava no podcast do Conan O'Brien e o Conan tá lá conversando com ele e fala assim, eu não sou um cara do horror nem nada, eu gosto de assistir os filmes e tal. Um que me impressionou muito foi o Corrente do Mal, It Follows, porque assim, aquilo me dá tanto medo, aquele zumbi vindo devagar e tal. Eu acho que eu sinto mais medo de um zumbi vindo devagar do que de um zumbi correndo na minha direção. Aí o Jordan Peele falou pra ele assim... ele perguntou pro Jordan Peele, você concorda? Ele falou assim, não. Aí o Conan, então esquece, porque você que é do horror e tal. Aí o Jordan Peele, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tem mais medo de um negócio que chega em você mais devagar. É isso. Aí o Conan vai, eu gosto que o meu zumbi venha, eu tenho tempo de pedir um Uber, de recusar porque a corrida cancelou, de ver qual que é a taxa, eu vou passar no Pix, até ele chegar, sabe? Porque eu citar isso porque, assim, não existe um jeito certo de fazer. Você vai construir tensões em diferentes momentos, e o Jordan Peele claramente gosta mais de um zumbi rápido, ele gosta mais de um susto um pouco diferente, o que não significa, inclusive ele elogiou muito o Corrente do Mal. E eu acho que esse filme aqui acaba explorando vários jeitos de fazer, uns funcionam melhor que outros, no geral. Inclusive, eu acho o final desse filme até o zumbi corre e eu morro de medo, mas enfim. Inclusive, eu acho o final desse filme, ele me lembrou um pouco até o X. E que tem um final assim bem parecido, e que no X a gente sai com uma sensação de que funcionou, acho que melhora um pouco o final assim.
Acho que muito por conta da estrutura dele de slasher, assim, de descer o filme todo naquela estrutura, sabe? Aqui, eu acho que o filme sofre por ele mesmo, porque ele começa bem demais e a gente fica sempre esperando que ele vai crescer e trazer um plot maior. Não um plot twist, mas porque o filme... Porque tem plot twist, né? Ele tem um plot twist e tudo mais. Mas a gente fica esperando que ele vá manter o sarrafo lá em cima, né? Porque ele já começa com os dois pés na porta. Exatamente. Mas assim, saldo mega positivo, Gusta. Fica aí a recomendação para os nossos usuários amantes de Netflix. Você gosta muito do filme como um todo? Você acha que ele dá uma patinadinha? Manda o seu geralzão aí pra gente encerrar hoje. A minha dica de hoje é: converse com o anfitrião do Airbnb e se certifique de que está tudo certo com a sua hospedagem, né? Pergunta, sempre manda um oizinho, fala assim: oi, tem café lá? Tipo assim, só pra saber se o anfitrião vai responder, sabe? Terá Tem um ator senha? sueco estranho, desconhecido lá, quando eu entrar lá? Mas se bem que você rua é bem perguntar, a pessoa iluminada. periga de reservar, né, quando vê... De que o Bill Skarsgård, ele tá, assim, do horror que ele pode ser, aqui ele tá o mais fofo, né? Porque ele tá muito de boa nesse filme. Mas enfim. Porque ele não contou pra Tess, falou assim: olha, o meu irmão é um bilionário, dono de empresa de tecnologia, que ele manda o sangue dele pras ex-namoradas por correios. Se ele tivesse contado isso, a coisa ia ter piorado um pouco mais ia lá. piorar bastante. Já que você falou em Succession hoje, eu tinha que fazer essa linda menção ao Alexander Skarsgård. E o Skarsgård também, Homem do Norte, ele mata um monte de gente lá, né? Então tem também. que tomar cuidado com esses Skarsgård mesmo. É uma família problemática, né? É uma família problemática. É isso. Você podia ter falado, assim, não, e o meu pai é uma bola de asfalto flutuante. Exato, um Piche, né? Um Harkonnen. E assim, mas o saldo extremamente positivo. Eu acho que o filme, ele tem eu acho que antes de tudo, antes do jumpscare, antes de ser um filme de terror, antes de qualquer outra coisa, o filme tem uma mensagem a passar. E eu acho que ele passa essa mensagem, então é bem legal você concluir isso tudo junto com o diretor e passar aquela jornada ali com aqueles personagens que são construídos, eu acho, de uma forma muito primorosa. Eu acho muito bem feito como ele trabalha o caráter dos personagens, as motivações deles, sem ter que entregar muito, sem ter que fazer muito flashback, sem ter que fazer muita manobra, sabe, dentro do roteiro. Acho que essa questão do final ser mais acelerado e mais clássico, mais Scooby-Doo, é uma coisa de gosto. Eu acho que no fim das contas tem eu acho que tem esse trato de... O Luiz até comentou, né? De tipo assim, 2 diretores discutindo sobre qual é o zumbi que dá mais medo. É uma questão de gosto, mas ao mesmo tempo tem sim a limitação de você construir um filme com algumas bases e termina ele com outras bases. É como se você tivesse 2 filmes em um, e isso não é necessariamente uma coisa boa. E aí Haja vista Saltburn, momento. É complicado falar isso, né? Porque, tipo assim, é gosto, mas também tem o problema estrutural do filme. Então, tem essa dicotomia, esse sentimento assim, não dá pra falar, tipo, você não gostou porque você não gosta de coisa assim. Não, a crítica que o Luiz fez é justamente extremamente válida, porque ele tem dois pontos de partida diferentes dentro do mesmo filme. Mas ao mesmo tempo eu acho que se você gosta dessas 2 abordagens de horror, você vai gostar do filme. Então assistam, tá na Netflix, não sabemos por quanto tempo, e eu também não sei por quanto tempo vou ter dinheiro para pagar a Netflix, e porque cada eu já dia é mais cancelei. cara. Então assista o Nossa, filme Barbarian. a gente recomendando o filme da Netflix falando assim, eu já cancelei, eu vou cancelar daqui a pouco. A gente é bom de marketing, hein? Nossa senhora. Pessoal, venham ouvir esse episódio sobre esse streaming que a gente não gosta, que a gente não vai ter, que a gente não vai, acha que vale a pena pagar. Aproveite enquanto ainda é tempo. Ai, meu Deus do céu. Patrocínios jamais conseguiremos. Não, Lucas, e aí? Cara, é uma super recomendação. Se você gosta de horror, se você gosta de suspense, se você gosta de filmes de um horror na pegada ali do Jordan Peele também, se você gosta dessas premissas aí que vão te prender, esse filme vai funcionar para todos esses públicos, para todos os gostos diferentes aí dentro do horror. Eu acho que ele vai servir bem aí para todo mundo.
Fica aí a super recomendação, porque o filme, a gente tá aqui falando do único problema que a gente achou no filme, que é um pouco aí o final, né? Como ele chega no desfecho dele. Mas, resumindo, pra mim, o final se torna problemático porque os 2 primeiros atos são muito melhores. Não é que o final chega a ser ruim, mas a gente tem 2 primeiros atos muito bons. O próprio filme levanta o sarrafo, né? Exatamente, o filme já começa muito bem, então ele tem esse problema de tentar se equilibrar lá no final, né? Mas ainda continua sendo um filmaço e vale super a pena. E aí, pessoal, já assistiram Noites Brutais Barbarian? Gostaram? Ou então não assistiram, mas ficaram com vontade de assistir? Vamos estender essa conversa no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.